E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o teste de fuga de corrente usando o alicate amperimétrico aqui também comparando com o multímetro, né? Foi uma dúvida aí no nosso grupo de alunos ali do curso de elétrica automotiva, o Alexandre que perguntou que estava com essa dúvida sobre o uso do alicate amperimétrico aqui. Então aqui eu vou simular junto com vocês aqui o uso da bateria, né? Com uma bateria aqui na bancada, como se fosse no carro, né? Positivo aqui e negativo aqui. Então imagina que lá no carro tem esses cabos aqui, né? Como que a gente mediria a fuga de corrente? Para você que não sabe, fuga de corrente é quando o carro está parado lá, sem o motor tá ligado, todos os consumidores, todos os componentes do carro desligado, né? Farol, rádio, o carro fechado, e depois de mais ou menos meia hora você pode medir essa fuga de corrente, que é um consumo que é tolerável dentro dos padrões aí da área automotiva, né? Vou deixar uma tabelinha acima aqui mostrando que esse consumo, essa fuga de corrente que a gente diz, ela tem um valor limite ali, né? Então, de acordo com a tabelinha ali, cada bateria vai ter um consumo, né? Uma bateria menor, ela pode aceitar um consumo de corrente em stand-by, digamos assim, com o carro parado, um valor menor do que uma bateria de 60, né? Uma bateria de caminhão também aceita um pouco mais de fuga, né? Cada tipo de veículo ele vai ter um tanto que ele aceita desse consumo, né? E como é que a gente mede esse consumo de corrente? Eu vou simular que o meu consumidor vai ser uma lâmpadazinha dessas aqui, ó, de luz de placa, luz de posição, ela é de 5 watts, ó. Então aqui pela lei de Ohm, a gente encontra por essa fórmula aqui, ó, corrente é igual a potência dividido pela tensão. A gente vai achar que 5 watts, que é a potência dividido por 12 aqui, 0,5 que é a tensão da bateria, teoricamente aqui 0,40 amperes ou 400 miliamperes, né? Então digamos que tu já saiba o teu consumidor o que é, tu já tem mais ou menos uma ideia, né, do valor teórico que ele tem que dar. Agora a gente vai medir na prática aqui que valor que ele vai dar medindo tanto com o alicate amperimétrico, que tu não precisa abrir o circuito, né? Tu pode chegar e já medir direto no fio, né? Então eu vou deixar ele ligado aqui a lâmpada, ó, que é o nosso consumidor. Ó, ela já acendeu. E aqui no alicate amperimétrico, então a gente muda aqui o seletor até chegar aqui, ó, onde tem esse 40A aqui, com os tracinhos ali, é o que, ó, e ele vai até 600 amperes corrente contínua. Esse alicate aqui, ele tem que ser para corrente contínua, tu não pode usar aqueles alicates que é para residencial, né? Esse aqui, no caso, ele aceita tanto residencial quanto para bateria, né? Que é a corrente contínua, né? Então aqui até 40 amperes você pode usar ele, ó. Então ele fica dando esse valor. Então isso aqui é um valor normal desses multímetros e alicate amperimétrico. Ele fica dando esse valorzinho mesmo aqui, mas quando tu estiver medindo é só tu apertar nesse rel aqui, que é o relativo, ó, que tu zera ele e tu consegue começar a medição. Ó, ó ali, ó. 0,37, 38, que foi mais ou menos que a gente mediu ali na teoria, né? Tinha dado 0,40 ampere. Então ele varia um pouco aqui. O certo é manter certinho bem no centro, para não mudar, alterar a medida. Então aqui pelo alicate amperimétrico ele está dando dentro do valor, né? Digamos que tu esteja ficando sem bateria no teu carro, né? Então tu viria com o alicate amperimétrico e mediria. Então poderia ser uma lâmpadazinha de porta-mala, né? Que você vai lá, desconecta e para esse consumo. Daí tu iria medir ele aqui, ó. Tu iria medir de novo, tu achou o consumidor lá, que era uma lâmpadazinha no porta-mala, no porta-luva, e tu foi lá, mediu e deu zero, né? Então daí tu encontrou o que era o consumidor. Por via de regras, assim, a gente procura esses problemas de fuga de corrente, a gente sempre vai no que foi instalado por último no carro, né? Tipo, coisas que não são originais, rádio, multimídia, que é campeão de dar fuga, né? Um alarme, um antifurto, um rastreador, alguma coisa nesse sentido, né? Qualquer outro tipo de módulozinho que foi instalado, módulo de som. Então, tudo que não é original do carro a gente desconecta e faz esse tipo de medição, né? Então, a gente vai
tentando encontrar. Depois, se não encontrar, a gente vai para a parte de relés, vai colocando a mão, ver se não tem algum relé quente, algum relé morno. Às vezes ele ficou acionado, trancado, né? Então aquilo ali ele continua consumindo corrente. Então, às vezes pode ser alguma coisa nesse sentido. Também pode ser, às vezes, algum outro componente também curto ou querendo dar problema, né? Um curto de um fio na lata, um positivo raspando na lata, mas às vezes ele daria um curto muito forte, estouraria fusível, né? Mas também às vezes pode acontecer alguma coisa nesse sentido no módulo de conforto, alguma outra coisa assim, né? Então outra medida que a gente faz é ir tirando cada um dos fusíveis, né? Então tu tirou um fusível lá que tu identificou, é só tu achar qual é a posição do fusível e encontrar o esquema elétrico dele e saber do que é aquele fusível, né? Então muitas vezes tu consegue encontrar muito problema assim. Às vezes, mais raro, a gente pode achar defeitos na parte do alternador, né? Solta lá o cabo positivo grosso do alternador, ele também dá uma fuga de corrente quando ele está com problema. Quando é colocado uma bateria invertida, alguma coisa assim, que estraga a placa de diodos, ele também vai dar uma fuga de corrente bem alta, né? Então, placa de diodo, regulador às vezes também. Então, o alternador ele também pode dar essa fuga de corrente. Então, é um caminho aí que a gente pode seguir para resolver, né? Então, vou mostrar aqui com o multímetro. Aqui eu coloquei ele na escala de medida de ampere. Aqui na medida de ampere. E eu mudo a garrinha daqui para cá, ó. Para medir até 20 amperes, né? Se eu quiser ter uma medida mais exata, eu posso botar para miliampere. Mas aí eu tenho que mudar o seletor para cá também, ó. Então aqui, como que a gente faz para medir com o multímetro? A gente abre o circuito, né? No caso aqui ele já está aberto, né? Já não está conectado. Uma das garrinhas eu coloco na bateria. Então nesse caso aqui você pode tirar o borne da bateria, né? Solta o borne da bateria. Ó, coloco de um lado e a outra ponteira aqui. Então a ideia aqui é o que? A corrente ela vai passar por dentro do multímetro lá e vai retornar para o componente, né? Então esse fluxo de corrente aqui é que é medido agora no multímetro, ó. Agora ele acendeu, ó o valor que ele deu lá, ó. 0,35 ampere. Então esse valor é em ampere, que daria 350 miliampere, né? Que é aproximadamente o valor que é aqui o consumo dela na teoria, né? Então claro, tem a questão de mais alguma resistência, mais alguma coisa dos fios aqui, então ele dá um valorzinho aproximado, né? Mas aqui tu já tem uma ideia de consumo aqui, de como também resolver esses problemas quando der no carro, né? Então a gente deixou esse caminho aí para você tá pesquisando e procurando, e muitas vezes tu consegue encontrar e resolver, né? Então a dúvida maior era quanto ao alicate amperimétrico aqui, que às vezes ele fica com essa variação meia louca aqui, mas é só zerar ele, ó, deixa ele no réu ali e coloca ali e ele vai medir certinho, né? Então você pode estar acompanhando aqui no próximo vídeo que vai aparecer aqui para você 5 concertos ali de alunos do nosso curso de elétrica automotiva aí, e você vai estar podendo aprender mais algumas dicas aí sobre elétrica automotiva. Então até a próxima, pessoal. Se gostou, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!